Olá, irmãos. Mais uma vez temos a oportunidade de estudarmos um pouco da palavra do nosso Deus, nosso manual de vida, aquilo que foi deixado para nós, para que possamos conhecer e nos tornarmos cada vez mais íntimos do nosso Deus. Estamos tendo uma série de estudos no livro de João e hoje teremos a continuação do que foi dado início na semana passada pelo nosso irmão Joey. Estaremos passando por um momento de oração, depois alguns louvores serão apresentados e o nosso irmão estará com a palavra. Querido Pai, que a palavra que será trazida para nós agora, que o Senhor já inspirou o nosso irmão e que o Senhor já o preparou para que entregasse ela. Ele se permitiu ser usado como instrumento nas mãos do Senhor para poder trazer para nós de forma clara, e de forma eficiente essa palavra. Que nesse momento nossos corações possam estar abertos para podermos receber o que será entregue agora. Essa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te
Mais uma vez, bom dia. Vamos hoje terminar o primeiro capítulo de João. Como eu disse a semana passada, eram 4 tópicos que tinham bastante coisa para falar. Não falamos tudo sobre os primeiros 2 tópicos e não vamos falar tudo sobre os segundos 2 tópicos. Mas nós vamos dar uma pincelada aqui para você ter continuidade do que tem sido começado nos estudos sistemáticos que nós vamos fazer sobre o livro de João. Na semana passada, primeiramente, nós consideramos o testemunho, né? João, ele veio para ser testemunha de Cristo e ele foi indagado, porque de repente surgiu uma pessoa falando uma coisa nova na cidade. Então, grupos foram enviados para falar com ele e questionar quem ele era, de onde ele vinha, para ter uma ideia da razão dele, da mensagem dele. E ele foi categórico quando ele falou: não sou o Cristo, não sou Elias, não sou um profeta. Um dos profetas do Antigo Testamento, né? Eles então questionaram: então quem você é? E a resposta que ele deu, nós vimos, foi uma retirada lá de Isaías 43, em que ele fala: voz do que clama no deserto. Eu sou simplesmente um que está clamando, anunciando a chegada do Messias, né? Endireitai as veredas, endireitai os caminhos, porque o reino de Deus está próximo. Em seguida, nós vemos que no dia seguinte, né, João estava com os seus discípulos ali, e ele vê Jesus vindo em direção a ele, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele cumpre a sua responsabilidade como testemunha, ele age ali e declara que ele não era, né? Ele disse: eu não sou capaz de desatar as sandálias dessa pessoa que vem depois de mim. Mas eis o Cordeiro de Deus, que tem um propósito diferente, não uma pregação que chama para o batismo de arrependimento, um batismo simbólico, mas uma mensagem que é: preparai, porque o reino de Deus está perto, eu estou aqui para trazer-lhes o reino de Deus. Então ele anuncia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, como testemunha, ele tinha uma visão um tanto quanto nítida, e ele pega muitos detalhes com relação ao cronograma das coisas, certo? Então nós vemos já 2 dias. No primeiro dia ele declarou que ele não era o Messias, no segundo dia ele declara que que Jesus é o Cordeiro de Deus. E agora ele fala: no terceiro dia, no próximo dia, ou no dia seguinte, estava João acompanhado de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Mais uma vez, os discípulos eram pessoas que haviam se aproximado de João, haviam feito uma ligação com João e acompanhavam João através das suas caminhadas e no seu ministério. E ele vira para esses 2 discípulos e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos em seguida que esses 2 discípulos, imediatamente, eles foram atrás de Jesus Cristo. E para nós humanos, a gente pode pensar: puxa vida, que coisa chata, né? Ele tem 2 discípulos, ele anuncia Jesus, os 2 discípulos abandonam e vão atrás de Jesus. Mas esse era o propósito de João. O propósito de João era apontar para Jesus Cristo. O propósito de João era testemunhar que ele era o Messias, o enviado de Deus, que ia tirar o pecado do mundo. O propósito de João era colocar em foco a pessoa de Jesus Cristo. Nós lemos que ele diz, né, importa que ele cresça e eu diminua. É importante vocês terem uma visão e entenderem quem é essa pessoa. E quando os discípulos abandonaram ou saíram de João, largaram João e foram atrás de Jesus Cristo, não entendo que João tenha ficado sequer um pouco chateado com isso. Ele entendeu o que estava acontecendo, ele entendeu que eles estavam tendo um entendimento, uma compreensão de quem era Jesus e foram atrás dele.
Agora nós temos um pequeno diálogo entre Jesus e os discípulos. E nesse pequeno diálogo, Jesus se volta para eles e disse: o que buscais? Ou em outras palavras, o que vocês querem? Vocês estão andando atrás de mim? Para quê? E a resposta que ele recebeu deles foi: queremos saber onde é que o Senhor mora. Onde é que o Senhor onde assiste? Onde você habita? Onde você mora? E a resposta, mais uma vez, de Jesus foi uma resposta surpreendente. Ele podia ter descartado os dois, ele podia ter desviado a atenção deles, ele podia ter dado instruções para chegar no determinado lugar, mas ele não falou isso. Ele falou: vem comigo que eu te mostro, vem comigo que eu te mostro. E eles foram. Agora, o que eu acho interessante é que, mais uma vez, nós vemos o aspecto cronológico para João, em que é relatado que era por volta das 4 horas da tarde. Os judeus consideravam o dia do pôr do sol ao pôr do sol e dividiam em partes. E essa já era a última parte do dia, 4 horas, por volta de 4 horas da tarde. E eles foram com ele, e eles habitaram com ele. Nós lemos ali: foram, pois, versículo 39, respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, com ele e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Alguns estudiosos entendem que o que aconteceu foi que eles pousaram na casa de Jesus. Eles não ficaram ali até às 6 horas da tarde. Eles não ficaram até só um pouquinho ali e foram embora. Esses estudiosos consideram que eles, tendo aberto mão de tudo, tendo aberto mão do trabalho de andar e acompanhar João, eles ficaram com ele. E essa era a ideia do discípulo. O discípulo, ele abria a mão e ele acompanhava, ele passava a morar com o seu mestre, com o seu rabi. Ele passava a acompanhá-lo, ele passava a estar com ele em todos os momentos. Então, esses 2 discípulos, eles habitaram, eles ficaram com Jesus. E possivelmente isso significa que eles passaram uma noite ali com ele. E depois acontece o primeiro, podemos falar, evangelismo, de certa forma, porque André sai dali e vai atrás e encontrou o seu irmão. E agora nós lemos uma coisa interessante aqui, diz ali no versículo 40 e 41, ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Alguns estudiosos acham assim: ele achou primeiro a Cristo e depois ele achou o seu irmão. Aqui, para mim, eu tenho a ideia de que ele, saindo dali, ele achou a primeira pessoa com quem ele procurou foi o seu irmão Simão. Ele não se importou com tantos outros que ele poderia, mas ele procurou e achou em primeiro lugar, ele queria comunicar em primeiro lugar ao seu irmão. Ele achou seu irmão e disse que encontramos o Messias, e levou Simão até Jesus. Olhando Jesus para ele, acontece aquela coisa. Ele falou: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando você para pensar, naquela época os nomes tinham um significado importantíssimos, né? A pessoa recebia um nome que falaria do seu caráter, ou então os pais colocavam aquele nome visando, ou sonhando, ou desejando que aquele filho tivesse aquele caráter. Quando nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo vira para Pedro e para Simão e fala: olha, você é Simão, filho de João. Ele reconhece o nome que foi dado pelo seu pai. Ele falou: agora você vai ser chamado de Cefas, que quer dizer Pedro, ou pedregulho. Eu acho interessante, quando nós pensamos em termos de pedra,
nós pensamos numa coisa rígida, numa coisa forte. Mas no decorrer da vida de Pedro, nós vemos que ele foi atabanado, ele foi impulsivo, mas a força dele realmente foi demonstrada no final. Depois que Cristo morre, depois que Cristo ressuscita, quando chega no primeiro dia lá no Pentecostes, quem levanta para fazer aquela pregação foi exatamente Pedro. Ele demonstrou a sua força, ele demonstrou que ele carregaria o peso, muito do peso de evangelizar, de anunciar Jesus Cristo. Então, quando Jesus troca o nome dele, ele troca o nome com um propósito. Ele não troca assim à toa, ele troca com um propósito. Bem, depois disso nós temos o relato de mais 2 discípulos que se agregaram a Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus resolveu partir dali, né, para Galileia, da região da Judéia para Galileia, e ele vai e ele encontrou Filipe. Esse é dos que nós temos nesse primeiro capítulo, é o que ele vira para ele e diz: segue-me, vem comigo. E Filipe vai. Fala de onde Filipe era, de Betsaida, cidade de André e Pedro, apesar de que Pedro e André tinham uma casa, provavelmente lá em Cesareia, onde eles trabalhavam, né? E Filipe, mais uma vez, nós temos um encontro. Filipe encontrou Natanael. E ele vira para Natanael e faz a mesma coisa. Falou assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Então agora ele dá um pouco mais de informação. André disse o quê? Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Só isso que André fala. Filipe, por sua vez, ele falou: olha, achamos aquele de quem Moisés falou na lei e de quem os profetas falaram. Então ele dá mais um pouco de informação e acrescenta ali mais um pouco de peso para a pessoa de Cristo, mais um pouco de clareza na pessoa de Cristo. Só que Natanael vira para ele e faz uma pergunta um pouco capciosa, ele diz: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Agora, essa pergunta que foi feita meio que tirando o sarro, brincando, fazendo gozação com a coisa, não indica que esse era o pensamento geral da população naquela época, de que Nazaré não pertence, nada bom podia sair de Nazaré. Uma coisa que eles faziam às vezes, obviamente cresce uma certa rixa entre cidades, principalmente em cidades pequenas e até grandes, cresce aquela rixa, né? Nós somos melhores por isso, e a gente faz brincadeira e faz gozação da outra cidade. Não indica, essa pergunta de Natanael, não indica que essa era o consenso geral, né? Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Não podemos levar dessa forma. Mas Natanael, ele aparece ali e ele vai encontrar com Jesus Cristo. Agora, quem levou Natanael? Filipe. O que nós sabemos de Filipe? Quanto mais nós encontramos de Filipe nas Escrituras, pouca coisa. Ele tinha a habilidade limitada. Nós não lemos muita coisa. Se você ler lá, vamos procurar, João capítulo 6, versículo 7. Nós temos ali: respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Ele vem, ele está meio duvidoso, ele está meio titubeando ali. E ele vem, ele lança essa dúvida, ele lança isso daí. Ele fala: puxa vida, nós estamos com essa multidão e só 200 denários não daria. Então ele entra com um comentário assim, demonstra uma fraqueza no posicionamento dele em relação a Cristo. Vamos lá, vamos mais para frente. Capítulo 12,
versículo 21 para frente. E nós lemos aqui, vamos começar no 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses depois dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Procuraram Filipe, mas ele não sabia o que fazer. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Filipe não tinha ideia do que fazer com esses homens. Vieram esses gregos e falaram: queremos ver Jesus. Ele não sabia a menor coisa para fazer. Tanto é que se ele tivesse uma atuação mais forte, se ele tivesse um envolvimento mais profundo, ele saberia o que fazer, mas não soube fazer. Procurou André, e André também não teve condições de saber, mas ele pelo menos teve a ideia e levaram a Jesus. E por fim, eu quero ver o que nós lemos em capítulo 14, no versículo 8. Eles estão reunidos e Jesus está falando sobre eles. Ele começa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e assim por diante. E chega ali no versículo 8, ele diz, nós lemos: replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Foi quando Jesus voltou para ele, certamente entristecido, e disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me conhece, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então nós vemos aqui que Filipe não tinha grande atuação, mas ele era constado no rol dos discípulos, ele era constado, se não me engano, ele foi constado no rol dos apóstolos. Natanael, por sua vez, chega perante o Senhor com essa pergunta. E ele chega um pouco, eu não sei, eu diria, quem sabe, um pouco arrogante. E nós lemos ali: Jesus viu Natanael, versículo 47 do capítulo 1, aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A declaração que Jesus faz sobre ele é muito importante. Ele mostra, ele fala que eis aqui uma pessoa que, vamos colocar assim, não tinha nele Jacó. Como assim Jacó? Ele não era um usurpador, ele não era que ia enganar, ele não era um enganador. Ele era um homem justo, ele era um homem correto. E é isso que é declarado a respeito dele por Jesus Cristo. Eis aqui um homem em quem não há dolo. Lembrei a palavra que eu estava procurando antes: cinismo. A pergunta de Natanael, parece uma pergunta cínica, né? Pode vir alguma coisa dessa cidade, desse lugar, de Nazaré, mas não indica que era, como eu falei, o consenso da população naquela região, tá? Agora Jesus fala para ele: eis um homem em quem não há dolo, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Imagina por um segundo uma isca. Qual é a função da isca? Seja a minhoca que você coloca no anzol, seja uma arapuca que você arma, seja um alçapão que você põe, seja qual for o tipo de armadilha que você usa, você procura esconder essa armadilha, você procura disfarçar essa armadilha, para que o animal que você está procurando não perceba. Você coloca a minhoca no anzol. Aquilo é atraente ao peixe como alimento e disfarça a parte pontiaguda daquele anzol. Isso era a ideia que tinha atrás dessa ideia de não ter dolo, não ser enganador. Não era uma isca, um chamariz para uma coisa ruim. Ele era um homem, um israelita, ele era sincero, ele era honesto, e não havia nele essa intenção de enganar os outros, seja para levar vantagem, seja para derrotá-los, seja para quê? A ideia era que ele era como uma isca. Ele falou: não tenha em você esse sentido de esconder a armadilha que vai prejudicar aquele animal.
Ele é sincero, ele é honesto. Mas Natanael vira para ele e, mais uma vez, quem sabe de forma um pouco cínica, pergunta: de onde é que o senhor me conhece? De onde me conheces? E aí Jesus dá a ele uma resposta que só Jesus poderia ter dado naquele momento. Ele disse, Jesus mandou: antes de Filipe te encontrar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Antes do teu irmão falar alguma coisa para você, antes de Filipe chegar e falar que havia encontrado o Messias, aquele de quem Moisés havia falado, aquele de quem os profetas haviam falado, falou: antes disso eu já tinha te visto. E onde você estava? Você estava debaixo da figueira. Deu detalhes para ele. O que fez com que Natanael parasse para pensar, porque, quem poderia saber isso aí? Filipe não conversou com ele o suficiente, porque eles estavam se aproximando quando Jesus fala: eis um israelita, verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Quem poderia ter dado essa informação para ele? E como que ele poderia ter chegado de lá onde eu estava até aqui, tão rápido para estar aqui antes de mim? Não tem como. Então ele percebe e exclama: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Mestre. Agora ele reconhece: não tem uma outra pessoa que nós conhecemos a palavra de Deus de uma forma semelhante? Não temos Tomé? Não, eu não acredito. Se não colocar a mão no lado, na ferida no lado, se não ver as feridas nas suas mãos, eu não acredito que ele ressuscitou. Não está. O velho vê para crer, né? E quando Jesus aparece diante dele e fala: Tomé, vem cá. Eu acho que devia ter sido uma situação tão desajeitada para Tomé, porque de repente ele está lá no meio, junto com os discípulos, e Jesus se põe no meio deles, e na minha imaginação, eu imagino Jesus olhando para ele e falando: Tomé, o dedinho assim, vem cá, chega aqui, põe a mão, olha. E Tomé cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. E ele fala: porque você me viu, você crê? E a mesma coisa que ele fala para Natanael. Jesus vira para Tomé e diz para ele: olha, puxa vida, depois que você me viu, porque você viu, você creu, bendito aqueles que não creram, não viram e creram, né? Mas aqui para Natanael, no início do ministério de Jesus, ele vira, e depois de ter dado uma resposta para Natanael, de que eu te vi debaixo da figueira, que Natanael concluiu que não tinha como ele saber aquilo de outra forma, ele vira e exclama: tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E eu chamo de mestre. E a resposta que Jesus dá para ele é: porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você crê? Presta atenção, maiores coisas do que estas você verá. O que ele está falando aqui? Ele está se referindo no decorrer do seu ministério, como ele ia ver outras coisas, milagres acontecendo, né? Milagres que aconteceriam diante de Natanael ali. Ele falou: maiores coisas você verá. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês vão ver os anjos ministrando ao Filho do Homem. Vocês vão ter ocasião, e tiveram ocasiões que isso aconteceu, que eles perceberam, né? Tiveram ocasiões em que os anjos cuidaram de Jesus e ele percebeu, e nós sabemos, nós lemos elas. Então ele falou: olha, vocês vão ver coisas maiores. Como é que fica a coisa para nós? Para nós fica o quê? Nós devemos chamar outros para Cristo. Isso é um dever nosso. É a nossa primeira importância, a nossa primeira responsabilidade, a nossa primeira função. Segundo, nós temos que crer em quem Jesus Cristo é. Nós temos que entender que a palavra de Deus apresenta ele como Filho de Deus. O Evangelho de João é todo voltado para apresentar Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós devemos crer e compreender.
e nós veremos coisas maiores. Quais coisas? Qual o maior milagre que nós podemos ver hoje em dia? É quando uma pessoa se entrega a Jesus Cristo. Essa é o grande milagre que nós devemos almejar. Ele falou, olha, grandes coisas vocês ainda vão ver. Por quê? Porque eu sou o Messias, eu sou o Cordeiro de Deus, porque eu sou o Rei de Israel, eu sou o enviado de Deus, e eu vou fazer coisas que vocês vão ver. Amém. Muito bem, irmãos, foi entregue a palavra para nós. Cabe a nós agora colocarmos em prática e darmos ouvido ao que foi trazido. Que o Senhor complete em nossos corações a mensagem que foi trazida, que possamos ter recebido da melhor forma possível o que foi entregue para nós hoje. Esse vídeo ele fica gravado. Você pode voltar quantas vezes você quiser para poder assistir esse vídeo. Se ficou alguma coisa que não entendeu muito bem, reveja. Assista novamente quantas vezes for necessário, para que você possa concluir essa etapa do estudo sem ficar nenhuma dúvida. E as próximas mensagens, a sequência desse livro que for chegando para nós, possamos estar sempre andando juntos aí, para não perdermos nada dessa mensagem, desse estudo, dessa sequência de estudo maravilhosa que tem sido trazida para nós. Mais uma vez, em sequência teremos algumas apresentações dos irmãos, porém, antes passaremos pelo momento de oração, estaremos encerrando essa programação de hoje. Vamos orar, irmãos. Obrigado pela mensagem que foi trazida, ó Pai, e que o Senhor esteja na vida do nosso irmão Joey e de toda a sua família. Eles possam continuar crescendo na Tua presença, que todo o exemplo que eles sempre deram para nós, eles possam continuar dando esse exemplo como servos do Senhor. Pedimos pela vida de cada um. Pedimos pela vida especial do tio Joey, da tia Ilza, da Julie e do John. Essa família que tanto fez por nós, tanto esteve ao nosso lado. Que o Senhor esteja os abençoando e nunca deixando faltar nada no lar dessa família, como o Senhor nunca deixou até hoje. Também peço por todos que ouviram essa mensagem, me incluindo, que ela possa entrar em nossos corações da forma que o Senhor desejar, que ela possa surtir o efeito que o Senhor planeja na nossa vida e que possamos receber o despertamento necessário que o Senhor tenha vontade que essa mensagem entregue nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que têm se envolvido nas programações, tanto as presenciais que voltaram aos poucos, também as online, que foram de grande importância nesse período de pandemia que estamos passando. Foram de grande importância para que não pudéssemos, como diz a expressão, deixar a peteca cair, para que pudéssemos continuar lutando e desenvolvendo os trabalhos para que a palavra continue sendo espalhada e entregue a todos os cantos que nós alcançamos. E que daqui para frente esse trabalho possa evoluir, não só o presencial, agora damos mais importância do que nunca, mas também esse online, que passamos a entender agora de fato a importância dele, o quão longe ele pode chegar, o tanto de pessoa que ele pode alcançar, o quanto ele pode impactar na vida das pessoas. Essa oração que te fazemos, também lembrando das pessoas que enviam seus vídeos, prestando louvor, e que o Senhor possa continuar abençoando a família de todas essas pessoas, de todos esses irmãos que têm se dedicado a contribuir para esse trabalho que tem sido desenvolvido. Em nome de Jesus. Amém.